Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre deriva continental. Esse assunto é voltado para alunos do 7º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema Terra e Universo. Essa aula tem como objetivos principais fazer com que o aluno possa reconhecer a forma das costas brasileira e africana como evidência dos movimentos das placas litosféricas ou placas tectônicas. E também fazer com que o aluno consiga justificar o formato das costas brasileiras e africana com base na teoria da deriva continental ou teoria da deriva dos continentes. Historicamente falando, no século XVII, um francês chamado Francis Bacon registrou a similaridade de encaixe entre o continente africano e o continente americano. Somente no século XIX, um pesquisador chamado Edward Suez sugeriu a terra de Gondwana, que seria um grande continente. E foi considerado como um dos principais autores da teoria da deriva continental, por ter mais metodologia científica no seu trabalho, no século XX, o alemão Alfred Wegener, que postulou a teoria da deriva continental definitivamente. O que diz a teoria da deriva continental? Que os continentes, como conhecemos hoje, nem sempre estiveram separados. A América do Sul de um lado, a África do outro, acima da América do Sul, a América do Norte, não. A teoria da deriva continental diz que os continentes já estiveram juntos em algum momento. Esses continentes, na verdade, quando estavam juntos, formavam um grande continente denominado Pangeia. Então, o nome desse supercontinente, antes de haver essa separação, era Pangeia. Isso ocorreu aproximadamente há 230 milhões de anos, e esse continente Pangeia, então, teria começado a se dividir e formou dois grandes blocos, um bloco de continente chamado Laurásia e um outro bloco chamado Gondwana. Esses blocos, Laurásia e Gondwana, também começaram a se separar, se fragmentar em pedaços e formando, posteriormente, os continentes da forma que conhecemos hoje. Vamos ver isso aqui nessa figura. Repare, um grande continente Pangeia, depois se divide em Laurásia e Gondwana, vai se fragmentando cada vez mais até formar os continentes como temos hoje. Vamos olhar algumas dessas figuras um pouco mais devagar. Aqui é a Laurásia e Gondwana, dois grandes continentes. Reparem que aqui já se fragmentou um pouco mais fragmentação, esses continentes se afastando e, finalmente, esse perfil que temos hoje no nosso planeta. Ok. Quais evidências mostravam que isso teria acontecido realmente? Por que Wegener foi tão importante? Wegener foi o primeiro cientista a propor grandes evidências, além do Edward Suez e o Francis Bacon. Wegener veio com mais embasamento científico para mostrar essa teoria. As evidências que ele utilizou foram geomorfológicas, litológicas, paleontológicas e glaciais. Vamos entender o que isso significa. Geomorfológicas. Essas evidências têm a ver com a coincidência na formação geológica. Repare aqui nesta imagem o continente da América do Sul e o continente da África. Essa linha amarela que tem nos dois continentes, se você reparar bem, os limites entre esses continentes eles se encaixam como um grande quebra-cabeças. Então, isso é uma característica geomorfológica. Vamos continuar agora na próxima figura. Coincidências litológicas, continuidade de grandes formações rochosas. Existe na África
uma serra chamada Serra do Cabo. E essa Serra do Cabo é uma grande formação rochosa. E essa formação rochosa, ela tem uma espécie de continuação na Argentina, que é chamada de Sierra de la Ventana. E essa é uma das provas que esses continentes provavelmente já estiveram juntos. Reparem aqui nessa figura, ela é semelhante à figura anterior. Essa região toda em amarelo tem vários tipos de rochas, formações rochosas, que são semelhantes entre esses dois continentes. Agora vamos para as evidências paleontológicas. O que é isso? São evidências baseadas no achado de fósseis. Fósseis podem ser restos de seres vivos que se juntaram a rochas sedimentares principalmente, e a marca deles ficaram ali naquele lugar, ou vestígios deles ficaram ali. Então, os fósseis de animais e plantas são comuns, por exemplo, entre a África e a América do Sul. Tanto na África quanto na América do Sul, você vê alguns tipos de fósseis de animais que pertencem aos dois continentes. Agora, veja bem, hoje a distância entre a África e a América do Sul, pelo Oceano Atlântico, é em torno de 7.000 quilômetros. Nenhum animal nadou de um continente até o outro, não é verdade? Exemplos de fósseis encontrados: mesossauros, que foram animais antigos, e Glossopteris, que são fósseis de plantas. Veja nessa figura. Aqui a gente tem alguns seres vivos, fósseis de seres vivos que foram encontrados em vários continentes na época em que eles estavam juntos. Dentre eles, os principais que eu vou destacar, os mesossauros, que está aqui destacado com essa faixa azul, e os Glossopteris, que está representado aqui por essa faixa verde, sendo os mesossauros animais, os Glossopteris fósseis de plantas. Temos também aí, como exemplo, o Sinognathus e o Lystrosaurus. E, finalmente, temos também evidências glaciais. Quando a gente pensa em glaciação, a gente está falando de congelamento mesmo, períodos e eras glaciais. E essa formação de geleiras nos continentes deixam marcas que o cientista pode facilmente compreender se ali já ocorreu uma glaciação ou não. E existem marcas de glaciação no continente americano, isso mesmo, no continente da América do Sul, onde nós estamos e onde a gente sabe que hoje é clima tropical. Houve geleiras também na África. Vamos ver isso na figura. Nessa figura, toda essa região pontilhada, cheia de pontinhos, trata de regiões, né, que já tiveram geleiras. E reparem aqui, logo à esquerda dessa figura, para quem está observando, que a América do Sul, parte dela já sofreu com geleiras. Logo à direita da América do Sul tem a África, que é um país também tropical, né, que antigamente sofreu com geleiras. Então, as geleiras são indicativos fortes também, né? O fato de ter ocorrido glaciações nesses continentes que hoje não estão nos polos, que hoje estão nos trópicos, na região quente do planeta, são evidências fortíssimas também de que esses continentes já estiveram juntos. Agora, a teoria de Wegener não estava completa, faltava informação. O que teria causado o movimento dessas geleiras? O que teria causado o movimento desses continentes? Wegener ainda não sabia responder. A confirmação veio mais tarde, através de conhecimentos náuticos. Harry Hess, se o inglês não for perfeito, propôs a expansão e renovação da crosta oceânica
na década de 1960. Harry Hess, ele descobriu que havia formação de cadeias de montanhas nos fundos oceânicos. Ora, como assim formação de cadeias de montanhas? Vamos tentar observar isso nessa figura para entendermos. Essa faixa azul representa um oceano. Abaixo dela tem duas placas tectônicas, como identificado aí. E entre essas placas tectônicas, ou placas litosféricas, tem magma que vem da região mais abaixo dessas placas, e esse magma vai preenchendo o espaço entre essas placas. Ora, quando esse magma preenche o espaço entre essas placas, ele está preenchendo, essas placas estão se afastando, ele vai preenchendo, e quanto mais ele preenche, maior fica essa região. É assim que se expande o fundo oceânico, e foi isso que foi descoberto na década de 1960 e foi chamado de expansão oceânica. Outra teoria que confirmou as ideias de Wegener foi a teoria das placas tectônicas, que está diretamente relacionada a essa expansão do fundo oceânico. A teoria das placas tectônicas nós vimos na última aula, e ela diz que a crosta terrestre do planeta ela não é única, ela está toda dividida em partes. Isso também favoreceu as ideias de Wegener, porque se está dividido em partes, essas partes então poderiam se movimentar também. Bom, essas são algumas ideias que relacionam a deriva continental com a teoria das placas tectônicas, que foi dita na última aula. É importante destacar que a deriva continental foi proposta antes da teoria das placas tectônicas. Que a teoria das placas tectônicas, inclusive, utilizou parte da teoria da deriva continental para ser comprovado. Existem alguns pontos principais que a gente tem que ficar atento aqui com relação a essa aula, que são pontos realmente importantes. Primeiro, a ideia do supercontinente Pangeia, que esses continentes já estiveram todos juntos formando um único continente. Segundo, a ideia de afastamento das placas tectônicas ao longo de milhares de anos. Esse afastamento está relacionado com a formação, primeiramente, de dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana, e depois, Laurásia e Gondwana foram se fragmentando e formando os demais continentes que nós conhecemos. E, sem dúvida, o ponto mais importante é destacar as evidências que levaram à construção dessa teoria da deriva continental. Sem dúvida, esse é o assunto mais cobrado nos exercícios dos livros e em outras atividades, e é o ponto que o professor espera que o aluno entenda melhor. Nós temos evidências, então, geomorfológicas, litológicas, paleontológicas e glaciais. Lembrando que geomorfologia fala da forma, geo de geografia, mas também geo de terra, morfologia de forma. Então, é a forma da Terra. Quando a gente compara o formato da África com o formato da América do Sul, a gente está falando aí de geomorfologia. Litologia, quando a gente fala de litologia, lito, a gente está falando de litosfera, que é a camada de rochas da Terra. Então, a gente está falando de formações rochosas. E quando a gente compara certos tipos de formações rochosas entre um continente e outro, e vemos que tem tipos de rochas iguais, tipos de cadeias de montanhas iguais, e que até uma cadeia de montanha que começa num continente continua no outro continente, é isso que significa, no caso aqui, as evidências litológicas. Evidências paleontológicas. As evidências paleontológicas tratam, então, dos achados fósseis. Isso é muito importante. É importante a gente pensar, por exemplo, atualmente, se a gente observar bem,
vamos reparar que tem certos tipos de animais que são encontrados em alguns continentes e certos tipos de animais que são encontrados em outros continentes. Ah, leão. Ah, a gente pode encontrar leão na África. A gente encontra leão na América do Sul? Não. Onça. Onça a gente acha nas Américas, certo? Principalmente na América do Sul. Ah, a gente encontra onça no Japão, lá na Austrália? Não. Ah, na Austrália tem canguru. Ah, mas aqui a gente encontra canguru? Não. Quando a gente pensa nesses animais antigos, quando a gente encontra fósseis de animais que estão separados pelos continentes atualmente, mas esses animais estão presentes em vários continentes, isso indica que esses continentes realmente podem ter estado juntos, ok? Bom, como eu disse, existe um ponto muito importante nessa aula, um ponto principal, que é a ideia das evidências que Wegener utilizou para comprovar a sua teoria da deriva continental. E eu coloquei aqui uma questão para a gente resolver juntos aqui. Essa questão trata justamente disso que eu quero realmente reforçar. Vamos ver essa questão aqui. Quais as principais evidências da teoria da deriva continental? Nós acabamos de falar várias evidências. Vale a pena ficar muito focado nessa ideia, porque essa é realmente a ideia que deve permanecer no nosso conhecimento, que nós devemos usá-la na hora de entender essa matéria, esse conteúdo, e inclusive de associá-la à teoria das placas tectônicas. Bom, vamos lá. Você pode responder essa questão de várias formas. Aqui eu coloquei da seguinte forma: encaixe dos continentes. O encaixe entre continentes mais utilizado, como eu disse, é o da América do Sul com o da África. Outros continentes também se encaixam, vocês viram em algumas figuras lá, mas sem dúvida esse encaixe entre o continente americano e o africano, ele é um destaque. Ah, professor, por que o continente não encaixa com perfeição total? Ah, mas vamos imaginar o seguinte: você deixou cair um copo de vidro e quebrou em 2 pedaços grandes. Aí você tenta encaixar de novo e você vê que faltam uns pedacinhos nele. Ora, então o encaixe não é perfeito porque quando algo se quebra, ele não só se fragmenta em grandes pedaços, pequenos pedaços entre eles também são formados e fragmentados e podem, então, ficar espalhados. Então, os continentes se encaixam muito bem, o africano e o sul-americano, mas não é perfeição total, o que é bem comum quando se quebra alguma placa sólida, ok? Outra resposta aqui do exercício. Formações rochosas dos continentes. Um bom exemplo que você pode dar numa resposta dessa é o da Serra do Cabo da África, que tem continuidade lá na Sierra de la Ventana, na Argentina. É um exemplo muito bom para você utilizar para responder esse tipo de questão. Outro, os achados fósseis. Os achados fósseis são realmente de grande relevância para essas evidências. Como eu disse, um animal não pode sair nadando da América do Sul até a África, porque são 7.000 quilômetros de Oceano Atlântico. Então, os achados fósseis são extremamente importantes para entendermos a deriva continental. E, finalmente, evidências de glaciações, que é, então, a formação de geleiras, grandes geleiras, em continentes que hoje estão longe dos polos, ou do Polo Norte ou do Polo Sul. Nós temos, então, que parte da África e parte da América do Sul também já tiveram grandes geleiras. É isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço a todos e desejo bons estudos.